Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Eu quero ler com vocês apenas o verso de número 23, que diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pai do céu, nós te pedimos, na autoridade do nome de Jesus, por tua misericórdia, teu amor e por tua graça, o Senhor fale aos nossos corações. Nos encha, Senhor, da presença do Emanuel, Deus conosco. O Senhor, ó Deus, a nossa caminhada, tudo aquilo que somos, o Senhor seja o centro das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento de culto. Que a tua palavra fale conosco. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nome Emanuel, irmãos, é uma das maiores declarações de esperança da Bíblia. Essa palavra, que significa Deus conosco, revela toda a profecia messiânica e revela todo o amor de Deus para com Israel, para com o seu povo. Mais do que um título, é uma revelação do próprio Deus, do seu desejo de estar com o seu povo. Deus conosco é a forma que Deus falou pelo profeta para dizer assim: olha, eu estou com vocês em toda a situação. Aqui em Mateus, essa promessa se cumpre na encarnação de Jesus Cristo, na promessa do Messias, do nascimento divinal, da promessa feita a Maria e a José, mostrando que viria aquele que é da parte de Deus. Aqui marca um ponto central na história da redenção e da salvação da humanidade. Esse ponto em que Deus traz de volta essa palavra do Antigo Testamento, exatamente no momento em que Jesus é colocado no ventre de Maria. Revela o cumprimento da promessa do próprio Deus. Hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o significado de Deus conosco. Qual o significado bíblico dessa verdade? Quais as implicações para a minha vida cristã? Como se processa? Primeiro, eu preciso entender o contexto profético, de onde foi dito isso em Isaías, e eu falei com vocês. A promessa do Emanuel está em Isaías, capítulo 7, verso 14. Ocorre no momento de grande crise do reino de Judá. Acás é o seu rei, Acás é descendente de Davi, e ele enfrenta uma grande ameaça, que é a aliança entre dois reinos, o reino de Israel, representado por Efraim, e a Síria, que era Damasco. Então, dois reinos se levantam para vir contra Judá e instalar ali um rei vassalo. É o que o texto está dizendo. Vamos colocar o nosso rei lá no lugar de Acás e vamos fazer de lá um reino nosso. O texto original vai dizer que o coração de Acás e o coração do povo começou a temer, como as árvores balançam no bosque quando bate o vento forte. Eles se sentiram apavorados. Dois reinos estão vindo contra nós, e agora o que é que eu vou fazer? Acás olha para fora e vê a Síria, que na época era um reino extremamente poderoso. E ele pensa: olha, eu vou pedir proteção para Judá. Eu vou fazer uma aliança também com outro reino. Eles fizeram uma aliança entre eles, eu vou pegar o reino de Judá e vou me aliar à Síria. Lembre-se que
a Síria é um reino e a Síria é outro. É Síria e Efraim que estão vindo contra Judá. E o que é interessante você perceber é que Deus levanta o profeta para transmitir uma mensagem de encorajamento e advertir a ele: olha, não se preocupe com esses dois reinos que estão vindo contra ti. Eu estou contigo. Deus vai fazer nascer uma criança chamada Emanuel, que é Deus conosco. Era uma promessa para aquele momento difícil, assim como era uma promessa para tempos vindouros. O que é interessante a gente perceber é o seguinte: o que de fato estava em jogo era se o rei de Judá confiaria em Deus ou não. Esse é o ponto central. Lembra de Jó? Jó vai confiar em Deus ou não? E há uma batalha pela alma dele entre o diabo e a pessoa de Deus? Na verdade, não há batalha nenhuma. O coração de Jó pertencia a Deus. Aqui, o rei de Judá está sendo colocado diante de Deus e o profeta vai até ele. E o que é interessante é que, em vez de Acás se acalmar e confiar em Deus, ele corre para fazer alianças políticas. Que é justamente o caminho humano. É o caminho visível. Então Acás enviou presentes e tributos ao rei da Assíria, Tiglaste-Pileser III. Ele envia vários presentes pedindo socorro. Está em 2 Reis 16. E como resultado, a Assíria interveio e derrotou os inimigos de Judá. Só que tem uma frase comum nos dias de hoje: ninguém dá almoço de graça. Tem um preço. E o preço é desastroso para o reino de Judá. Terrível. Porque a partir daquele momento, Judá se tornou um reino vassalo da Síria. E agora o domínio estava sobre eles e, principalmente, agora ele tinha que pagar tributos. Ele devia a alguém. Isso, dentro da história, envolve culturalmente Israel. A cultura de Israel, portanto, é transformada. E a palavra de Deus vai nos dizer que Acás se tornou um rei que se desviou completamente da adoração ao Deus de Israel. Essa é a consequência. Se eu não confio em Deus, eu confio em outras coisas. Se eu não confio na profecia de proteção, eu confio nos homens. E aí a cultura dos homens vem sobre a cidade de Judá e agora tudo é transformado. Uma linguagem contemporânea que vimos na semana passada, deixou de salgar. Deixou de viver a lei de Deus. E passou a ser escravo. Passou a ser vassalo. Olha como isso é interessante. Essa aliança para ser protegido fez com que Acás promovesse a idolatria. E ele transforma toda a estrutura e começa a construir altares para outros deuses em Jerusalém e em Judá. Está em 2 Reis 16 também. Ele começa a corromper os valores de Israel. Ele faz sacrifícios a divindades pagãs. Isso é a prova de que ele não cria no que o profeta diz. Isaías foi a ele e conversou com ele e ele não creu. Isso aqui que eu preciso entender. E ele chega ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. 2 Reis 16 e 2 Crônicas, capítulo 28. Ambos no verso 3. Ao ponto que ele chega de não entender, Deus ia sacrificar o seu próprio filho. Deus vai sacrificar o Emanuel. Não, eu sacrifico o meu. Há um Deus que não é o Deus verdadeiro. Ele destruiu, ele desativou os elementos do templo em Jerusalém.
Ele substitui por objetos e altares baseados em práticas pagãs. O que eu preciso entender aqui, irmãos, é que nesse contexto em que tudo isso ocorre, Deus oferece um sinal. Isaías vira a casa e diz assim: olha, o próprio Senhor lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele está dizendo: Deus está contigo, Acás. Creia. Qual é o significado desse sinal, irmãos? E eu preciso entender: Deus vos dará um sinal. No imediato contexto histórico, o sinal do Emanuel apontava para o nascimento de uma criança que seria símbolo da presença de Deus. Vai nascer alguém aqui, Acás, e Deus está dizendo: estarei contigo, estou contigo, eu estou com o povo, eu estou te protegendo desses inimigos que estão vindo. O primeiro contexto histórico é esse. O nome Emanuel, Deus conosco, era uma garantia de que Deus não abandonaria Judá, mesmo diante de ameaça. O nome Emanuel, Deus conosco, é uma promessa, é um lembrete de que a fidelidade de Deus, a aliança que ele fez com Davi, estava presente e firme. Você é descendente de Davi, eu fiz um pacto com ele e eu vou proteger você. Só que é difícil eu entender isso quando a minha fé não se alia à promessa de Deus. Quando eu não entendo os planos de Deus. Quando eu estou com medo, como estava Acás e o povo. E o que houve foi justamente tudo ao contrário, porque ele não creu. Ele se tornou exatamente aquilo que ele temia. O reino foi destruído. Ele vira vassalo. E num contexto futuro, que nós acabamos de ler agora em Mateus, a profecia tem um cumprimento pleno e messiânico na pessoa de Jesus. É por isso que Mateus, aqui no Evangelho, vai identificar Jesus como verdadeiro Emanuel. Como aquele que realmente é Deus conosco, que é Deus habitando no meio do seu povo de forma única e perene. Enquanto o sinal de Isaías era um lembrete temporário da presença de Deus, Jesus é a encarnação definitiva do Deus conosco. Deus está agora conosco e está para sempre. Pense bem. Acás foi chamado a confiar em Deus, em vez de buscar ajuda humana. Quando você tem problemas, para onde você olha? Onde você coloca a sua fé quando os dias são maus? Onde o seu coração descansa quando as circunstâncias são impossíveis? O cumprimento pleno da profecia em Jesus demonstra que Deus é fiel ao que promete. Não fez naquele momento porque Acás é falho. E todos os reis que estavam sobre Israel eram falhos. Jesus é o verdadeiro rei de Israel. Jesus é o rei perene, filho de Davi. E mesmo que o cumprimento seja tardio para nós, no nosso entendimento, demorado, né? Tanto tempo depois de Acás, a palavra de Deus não falha. Não cumpriu naquele momento por causa dos próprios homens. Ele não mente. Se você não ouvir, você vai se tornar escravo.
E é exatamente o que somos nesse mundo. Quando não temos o Emanuel, quando não temos o Deus conosco, nós somos escravos do mundo, escravos do pecado, escravos da queda. O Emanuel é justamente aquele que vai nos salvar. Mateus, no mesmo texto, capítulo 1, verso 21, diz que ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Aqui, todo o pecado de Israel, representado na pessoa do rei de Acaz, representado na idolatria que ele estabeleceu, representado no desvio da lei de Deus, representado na falta de crença no Evangelho, porque também há Evangelho no Antigo Testamento, não tinha esse nome, mas era profecia ou lei, a Torá, o ensino do Senhor. Como ele não creu, ele cai. Da mesma forma que caímos hoje, quando não cremos no Messias Emanuel enviado por Deus. Quando não cremos que Jesus está presente em meio à crise, às dificuldades da minha vida, quando eu não entendo que Jesus é a certeza de que Deus caminha conosco e ao meu lado em todas as circunstâncias. Você entende que foi exatamente o que falhou? Você entende que foi exatamente o que Acaz não consegue ver? Deus está comigo. Não vou perecer. Ele não soube dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ainda que Efraim se levante, ainda que a Síria se levante, Deus é aquele que está comigo. Olha o contexto profético. É um testemunho de como Deus trabalha dentro da história. É um testemunho de Deus tendo relacionamento com o seu povo e ali na pessoa do rei. E o rei faz com que toda a nação seja escravizada, percebe? E o verdadeiro rei, que é o Emanuel verdadeiro, nasce e todos que são seus discípulos, todos que são seus súditos, que ele não chama de servos, mas ele chama de amigos. Todos que estão embaixo desse rei estão livres. Olha como somos diferentes. Olha como, se eu passasse por todos os reis de Israel, eu ia te mostrar do mesmo jeito que só há um rei justo. Jesus de Nazaré. O verdadeiro Emanuel. Portanto, o que ocorre ali é que tanto Isaías quanto Mateus estão nos dando a garantia de que Deus está profundamente envolvido na redenção e na restauração do seu povo. Que as suas promessas de restauração, de transformação do povo e da humanidade está ligado diretamente aos seus planos dentro da história. Quando eu leio esse texto de Isaías em Mateus, Deus está dizendo claramente que Jesus é a manifestação literal de Deus vivendo entre os homens. Que Jesus é a manifestação do Deus conosco para sempre. O Evangelho de João vai dizer que e o Verbo se fez carne, que habitou entre nós. E vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se tornou-se homem. A palavra habitar é tabernáculo. João está dizendo assim, Deus veio tabernacular conosco. A sua presença agora é contínua. João Calvino, comentando esse versículo de Mateus, ele diz,
essa promessa, Emanuel, não é meramente que Deus está conosco, mas que ele assumiu a nossa natureza e se tornou verdadeiro homem, de modo que ele é nosso Emanuel em carne e sangue. Isso é extremamente importante. Ele está dizendo assim: Jesus existiu na história. Não é como pensaram no passado os gnósticos, como se um espírito poderoso tomou o corpo de Jesus. Não, não é isso não. É mais do que isso. João diz nas suas epístolas: ele é aquele que as minhas mãos apalparam. Ele tem corpo. Eu o conheço. Eu sei quem ele é. Ele é Deus conosco. Ele é Jesus. Ele é o Senhor da glória. Eu preciso entender que esse Emanuel revela um Deus relacional, porque Deus está levando o profeta para falar com o rei. Deus, profeta, mediador e o governante. Jesus é justamente as três coisas. Jesus é Deus, ele é o rei, ele é o profeta, ele é o próprio sacrifício. Você entende a perfeição teológica? Possível o homem escrever um negócio desse aqui, se Deus não iluminar. Se Deus não fizer entender essa verdade. O que esse texto de Mateus está dizendo a mim e a você é que Deus não apenas governa a história, mas ele participa ativamente da história humana. E mais profundamente, ele participa da minha, da sua história. Deus entra na história para ter um relacionamento com o seu povo, para ter um relacionamento com você, para conhecer você profundamente. O apóstolo Paulo, olhando para Jesus, no capítulo 2 de Colossenses, ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Deus eterno, Jeová, Criador dos céus e da terra, habita corporalmente a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o cumprimento dessa presença transformadora de Deus em meio do seu povo. Jesus é o cumprimento perfeito dessa história caída, perdida, idólatra, mas que se fecha na beleza do ser de Jesus, que é revelado ao mundo como Filho de Deus. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Deus na Manjedoura, ele faz algumas reflexões sobre o Advento e sobre o Natal. Falando sobre a encarnação de Jesus, ele diz: na manjedoura, Deus torna-se homem. Verdadeiramente homem. Enquanto estivermos contentes em celebrar o Natal, mas não em viver com este homem, Cristo, nós estamos rejeitando o Emanuel. Entende? De que adianta celebrar o Natal se eu não sei quem é o Emanuel? Se eu o rejeito, se eu rejeito a profecia, se eu rejeito a vinda do Cristo ao mundo. Irmãos, toda a humanidade rejeita
o Emanuel. Toda a terra perdeu-se quando na criação, desde o Éden, o homem pecou e desobedeceu a Deus. O texto diz que Deus era Deus conosco, ele ia no final da tarde conversar com Adão, com Eva. Ele tinha encontros periódicos. Era um Deus presente. Quando há a queda em Gênesis 3, e o homem se afasta de Deus e é lançado fora do paraíso, Deus então levanta um profeta chamado Moisés. E ele estabelece ali o tabernáculo e depois o templo vai ser estabelecido. Nos dois é Deus conosco. Nos dois a presença de Deus é maravilhosa. Em Êxodo 40, quando é colocado ali o tabernáculo, o texto diz que uma coluna de fogo desce dos céus e enche de fumaça o lugar com a presença de Deus. Todos os textos bíblicos, quando falam da construção do templo, diz que a presença do Senhor encheu o lugar. Deus está conosco, Deus está com Israel, Deus está falando conosco. Na encarnação de Jesus, Deus não visita apenas o seu povo. É completamente diferente agora. Ele se torna um de nós. Entende? Ele anda no meio do povo de Israel. Ele faz parte da vida de toda a sociedade de Israel. E a palavra nos diz que ele é Deus conosco com toda a terra agora. Com todo aquele que professa o seu nome, com todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, com todo aquele que tem Deus como seu Deus. Ele é o Emanuel. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, caminhou entre nós, viveu entre nós. Até os ateus sabem que um homem chamado Jesus de Nazaré existiu. Tentaram provar de todas as formas que era uma grande história contada por 12 homens. E tudo tem provado, e até os ateus sabem que, de fato, há nos anais escritos de Roma um homem chamado Jesus de Nazaré que morre crucificado. Você entende por que eu preciso perceber que ele encarnou, que ele veio, que ele nasceu, que ele caminhou sobre a terra, que ele cumpriu a lei, que ele viveu a verdade para nos trazer para Deus? A sua morte de cruz, a sua ressurreição. Ele diz aos discípulos: eu vou para o Pai. Mas eu vou dar a vocês um outro consolador. Vocês não vão ficar sozinhos. Eis que eu estou convosco. Quem é Deus conosco hoje, irmãos? O Espírito Santo. O Paráclito eterno. Deus continua conosco, habita cada um de nós, habita as nossas vidas. Habita todo o nosso ser. Deus está abraçando a todos nós com o seu Espírito nesse exato instante. Nós passamos a ser o tabernáculo. Nós passamos a ser o templo vivo. Pedro diz que somos pedras vivas do templo erguido por Deus sobre a terra. Então a presença que estava só em Jesus
Agora, Emmanuel está sobre todos os que creem. Deus está sobre toda a terra, onde há um que professe o Emmanuel, Jesus Cristo, como seu Senhor. Tá certo. Como eu sempre pergunto, você deve dizer assim, Pastor João, eu entendi. E agora? E agora? O Emmanuel está em mim. O que eu quero que você entenda hoje, a primeira aplicação que eu quero fazer, e a partir daqui eu quero aplicar essa verdade no seu coração, na sua vida, é que a presença de Deus não está limitada a eventos extraordinários, mas ela está disponível em cada momento da vida do cristão. Deus não precisa descer uma coluna de fumaça aqui agora, uma coluna de fogo. Deus não precisa, porque tudo foi revelado. Ali é como se você ensinasse para uma criança. Como é que você ensina para uma criança? Isso é um B, é um símbolo, olha, B. Isso é um O, isso é um L, isso é um A. E aí você ensina bola, e aí mostra a bola. E a criança, toda vez que vê uma bola depois daquilo, faz o quê? É uma bola. Deus, como o maior pedagogo que existe na história, estava dizendo a Israel, eu estou convosco, eu sou o teu Deus, não há outro Deus além de mim, eu amo vocês, não tenho outros deuses além de mim. E ele vai explicando quem ele é e Acais não vê. E o povo de Israel não vê. Hoje nós não precisamos mais de nada disso. O meu e o seu coração precisa agora aquietar-se e aquietar-se, diferente daquele vento que estava balançando o bosque, tremendo o coração do povo de Israel. Hoje você tem que aquietar-se. Essa promessa nos abraçou. Precisamos crer nela. Com toda a nossa força. Não confiar nas nossas alianças com os homens. Não confiar naquilo que é possível para mim fazer, né? Para alcançar aquilo que eu tanto desejo, ou para me proteger de alguma coisa. Eu preciso confiar tão somente em Deus, mais do que em estruturas políticas. Bendito aquele que entende que todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Entende a profundidade desse texto? Não é que ele está dizendo que todo homem mente, ele está dizendo que todo homem é dúbio. Deus não. Todo homem muda de ideia. Deus não. Todo homem pode te trair como Judas. Deus não. Os seus planos podem ser construídos e fracassarem, mas os planos de Deus jamais fracassam. Você entende? Portanto, para Acais, onde o contexto dessa palavra foi trazida, é que o Emmanuel era conforto em meio à dor, em meio à incerteza, em meio à perseguição, em meio a perigos de guerra. E é a mesma promessa para mim e para você hoje. Em períodos de adversidade, Deus está dizendo, eu estou com você. Não foi o que Jesus disse?
Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a palavra. Jesus está conosco. E deixa eu te dizer, Jesus conhece a sua dor. Porque o que nós estamos discutindo aqui é que ele se fez homem. O que nós estamos discutindo aqui é que ele passou fome, necessidade, perseguição, sede, sofrimento, tudo sobre a terra, portanto, ele sabe exatamente o que você sente. O escritor de Hebreus diz que ele enfrentou rejeição, sofrimento e morte, identificando-se plenamente com a nossa humanidade. Então, ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você sente. Só não duvide que ele está com você. Porque ele disse, eis que eu estou convosco. Creia profundamente nisso. Descanse nessa verdade. O apóstolo Paulo, entendendo isso, na profundidade da verdade que isso diz, ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz, porque eu estou bem certo de que nem morte, e nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do que virá, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, homem, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende o que Acas não viu? Ele pensou assim, olha, esses homens vão me destruir. O poder deles é gigante. A humanidade até hoje está pensando assim. Precisamos ter olhos para ver o Emanuel. Charles Spurgeon diz que no seu sermão sobre Mateus, ele diz que Emanuel é o nosso consolo constante. Deus conosco em nossas naturezas, em nossas tristezas, em nossos labores, em nossas dores e até mesmo na nossa morte. Ele está conosco em todos os lugares e em todos os momentos. Nossa! Você entende por que ele é o príncipe dos pregadores? Porque ele consegue trazer essa verdade absurda. Porque o nosso coração, justamente na hora da dor, nós dizemos assim, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está comigo. Não é possível que o Senhor esteja. E está tudo dando errado. Deus está conosco nas nossas dores, nas nossas tristezas, em todos os momentos das nossas vidas. Eu encerro dizendo que o Emanuel é o início de uma promessa do Antigo Testamento que se cumpre na vinda de Jesus para culminar na eternidade. A promessa do Deus conosco é estarmos na glória, na eternidade, na reunião dos santos nos céus. Apocalipse 21 diz que haverá uma nova terra, onde Deus vai habitar, Jesus vai estar conosco. Todos os crentes estarão lá com o Deus de Israel, com o seu Deus. E o profeta diz assim, João, em Apocalipse, ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Olha que coisa linda. A promessa que era para o povo de Judá, a promessa que é para o povo de Israel, agora são povos.
todos os que creem no Emanuel, o nosso Senhor, na eternidade. Mas eu não posso encerrar sem falar da missão da igreja. Porque o seu coração foi confortado, a sua alma foi confortada. Você está vendo o Emanuel, você sente o Deus conosco. Mas lá fora, cheio de gente que não tem a mínima ideia de quem ele é. E é por isso que nós precisamos sair por essa porta e falar dessa promessa de Deus conosco. Está ligado à missão de fazer discípulos. Está ligado à comunhão e ao serviço mútuo que nós aprendemos hoje. Está ligado à mensagem que vai ser proclamada, mostrando que Deus está ativo e acessível a todos. Última citação. N.T. Wright, no seu livro sobre uma nova visão de quem Jesus é, de quem nós somos, ele diz que a afirmação de Deus conosco não é apenas teológica, mas profundamente pessoal. Deus não está distante, lá nos céus, como acabamos de cantar. E é por isso que eu me emociono quando as músicas se encaixam. Deus não vive lá longe, lá no céu. Ele invadiu a história humana para caminhar do nosso lado, revelar seu amor e para salvar o mundo que perecia. Bendito seja o Emanuel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa palavra. Por entendermos, Deus, que Emanuel não é apenas um nome, mas é uma realidade que define a nossa fé. Deus está conosco. Isso significa que Ele está presente em nossa criação, redenção e restauração de todas as nossas vidas, de toda a humanidade. Entendemos que por meio de Jesus, Senhor, nós experimentamos a plenitude da presença divina que nos conforta, que nos transforma e nos dá propósito sobre a terra. Ó Deus, que possamos, em nome de Jesus, viver confiantes de que qualquer situação, seja ela qual for, Deus está sempre conosco. Eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e prepare o seu coração todos os dias. Estamos nos aproximando do Natal e é uma data importante, ainda que ele não tenha nascido em dezembro. Mas era o maior Deus que estava sobre o império, que era o Deus Sol. Então, 25 de dezembro, se tem o maior Deus de todos, é Deus Sol, então a gente tira Deus Sol e bota Jesus. Foi isso que aconteceu na história, né? E às vezes a gente não sabe contar e acha que simplesmente é uma grande bobagem. E eu estou dizendo para vocês, não é bobagem. Porque se você tira o maior Deus de todos e põe Jesus no lugar, você está dizendo assim, Jesus é o maior Deus. Entende? Então é 25 de dezembro, podia ser 4 de abril. Mas é importante celebrar a vinda do Messias. Escolheram essa data, a gente pode celebrar até duas, né?
a data que Israel celebra, mas temos que celebrar a data em que toda a cristandade também celebra a vinda do nosso Messias. Amém? Excelente semana para vocês. Deus os abençoe